Salve, salve, aluna e aluno do 7º ano. Quem é que está aqui na área? Tio Aprígio, para falar de um assunto de uma relevância gigantesca para a nossa vida. Então, produção, para que a gente não perca muito tempo, vamos lá nesse momento colocar o nosso próximo slide. Mas antes, eu queria fazer uma perguntinha básica que eu faço para todos os meus paquitos e paquitas, bambinos e bambinos, aluno e aluna. Tem aluno aí? Espero que sim. Então, o que é que a nossa aula hoje vai falar? O que é que a nossa aula tem por objetivo hoje construir com vocês? O nosso eixo temático é Terra e Universo. O objeto de conhecimento / conteúdo é o efeito estufa e a camada de ozônio. Esses dois nomes, gente, são nomes que estão o tempo todo em voga e tem muito a ver com a nossa qualidade de vida. Então se liga, pega teu caco de telha, teu carvão, pega tua caneta, teu lápis e anota tudo isso. Mas lembre-se que você vai poder o tempo todo voltar nesse conteúdo, porque esse conteúdo vai estar aí à disposição de você. Porque esse gasto de energia, gente, só tem um objetivo. É para você. E aí, gente, qual é a habilidade que a gente espera construir? Descrever o mecanismo natural do efeito estufa, sua importância para o desenvolvimento da vida na Terra, discutir as ações humanas responsáveis pelo seu aumento artificial, queima dos combustíveis fósseis, desmatamento, queimadas e etc. Selecionar e implementar propostas para a reversão ou controle desse quadro. Gente, volta aqui comigo, produção. Você já começa a perceber, a partir dessas informações, como vai ser relevante para a nossa vida e para a vida de quem a gente ama. Porque, gente, conhecimento é exatamente isso. É transformar comportamento, mas, acima de tudo, gerar um ambiente de quê? De transformação na vida como um todo. E, principalmente, de quem a gente ama. Produção, o nosso próximo slide, porque antes da gente dar início, eu vou pedir à produção para, nesse momento, ampliar essa imagem. Eu vou falar rapidinho aqui de uma forma bem superficial para que a gente entenda que a gente vai estar falando tanto da camada de ozônio quanto com relação ao efeito estufa. E a gente vai estar, na verdade, falando um pouquinho também sobre essas camadas que seriam as camadas da atmosfera, que estariam intimamente ligadas a todos os gases. Gases esses que têm uma relação muito íntima para a nossa vida. Até mesmo tem relação com os gases respiratórios. Mas isso a gente vai falar em um outro momento, em uma outra historinha. A preocupação da gente agora é entender que a nossa atmosfera é formada pela troposfera, pela estratosfera, pela mesosfera, pela termosfera e exosfera. Mas qual vai ser a nossa maior preocupação? Qual vai ser o nosso grande objeto de estudo? A troposfera e a estratosfera. Volta para aqui comigo, por favor, produção. Nesse momento, fica ligado nessa informação, de forma muito fofinha, muito cuticute. O que a gente vai estar se preocupando nesse momento, pontuando de forma cabal, é justamente a troposfera e a estratosfera. Para depois ninguém chegar dizendo assim, poxa, Prígio, mas ninguém me disse isso. E por causa disso você vai querer dizer aquela frasezinha muito fofa, que eu gosto também de dizer para os meus alunos, ninguém me ama, ninguém me chama de meu amor, me joga na parede, me chama de largatixa. Saiba que você aqui está para justamente fazer a diferença, para o seu saber, tá certo? Produção, nosso próximo slide. Veja só, gente, mas eu não podia deixar de falar dessas informações. Analisando aqui esse gráfico em forma de pizza, a gente entender como é que essa atmosfera ela é formada. Qual é a arquitetura de formação dela é importantíssimo para você, aluno e aluna, para entender como tudo isso vai ser processado, como tudo isso vai ser metabolizado para aumentar o quê? Teu repertório intelectual, aumentar teu calibre mental. Tá certo? E depois você dizer para todo mundo que está ao teu redor, vem em mim que eu estou afim. Afim de quê? De transformar o mundo e aprender. Primeira coisa que eu quero chamar a atenção de vocês. 78% da nossa atmosfera é feita de quê? Nitrogênio. É isso mesmo que você acabou de ouvir. 78% nitrogênio. Porque muita gente deve estar dizendo assim, poxa, Prígio, minha vida toda eu pensei que nossa atmosfera era formada muito mais de oxigênio. E aí pode estar dizendo assim, poxa, Prígio, eu agora estou sofrendo de crise existencial. Não faça isso. O conhecimento ele tem esse papel. O conhecimento ele liberta. Tá certo, gente? Então pensa nisso. O conhecimento ele é poder. 21% aí sim é o nosso amado oxigênio. E interessante, gente. Essa distribuição, como ela é perfeita, ela garante a vida como a gente conhece. Porque se a gente tivesse mais de 21% de oxigênio na nossa atmosfera, possivelmente isso iria comprometer a nossa qualidade de vida. Porque o oxigênio, gente, assim como ele também promove a vida, o excesso dele também pode ser visto de forma negativa. Mas isso a gente vai aprofundar, claro, em outros encontros. E fica aqui o convite.
Faz uma pesquisa sobre isso. Faz uma pesquisa sobre os radicais livres, que você vai entender o que o tio está falando. Seja um investigador, saia dessa zona de conforto, seja alguém que vive tendo espanto, uma inquietação, porque isso é ser cientista. Isso é fazer ciência. É você estar o tempo todo inquieto, querendo aprender. E aí vem outros gases, né, como carbono, argônio, que é um gás nobre, que vocês vão ver isso lá na tabela periódica, vapor de água e outros gases. A gente viu esse panorama agora a partir desse movimento que a gente fez, a gente materializou, e eu espero que vocês estejam justamente alicerçando esse saber, aumentando o teu calibre mental, teu repertório intelectual. Produção, para o nosso próximo slide. E aí, a gente vai começar falando justamente do quê? Do greenhouse, o chamado efeito estufa. Porque o efeito estufa, gente, volta para mim aqui, produção. Se eu perguntasse para vocês, e aí a produção já sabe essa resposta, porque todo mundo aqui são extremamente expert hoje o que seria esse efeito estufa, o que seria esse greenhouse. É nada mais nada menos algo que é natural do nosso planeta. O nosso planeta, para ele ser como ele é, para ele garantir, para ele manter a vida como a gente conhece, a gente precisa ter esse efeito estufa. Então o efeito estufa, ele é algo que é o quê, gente? Saudável, é algo que é bom. Só para vocês terem uma ideia, gente, se a gente não tivesse o fenômeno do efeito estufa, iria ter um comprometimento da vida da Terra como a gente conhece. A gente teria, em média, temperaturas abaixo de 50 graus Celsius. A gente viveria quase que em um período glacial cosmopolita, ou seja, em todo o planeta. Mas graças ao efeito estufa, que é algo bom, você vai perceber claramente como isso é importante para manter a vida como a gente conhece. Porque é como se fosse... mais ou menos a ideia é essa. Imagina um cobertorzinho que mantém a temperatura ideal, que mantém a tua qualidade de vida, isso em todo o planeta. Mantendo uma temperatura média do planeta, se a gente fizer uma divisão aqui bem equilibrada, em torno de 15 graus Celsius. Claro, com as suas nuances e variações que são normais de acordo com fatores climáticos, fatores geológicos, fatores que estão muito além do que a gente no primeiro momento possa enxergar. E o objetivo dessa aula é exatamente isso, que você comece a vislumbrar e entender essas informações. Capite? Então vamos embora. E aqui, como vocês estão vendo nessa representação aqui, a gente tem tudo o que você precisa saber com relação ao efeito estufa. Então a gente já sabe que é um fenômeno natural, ou seja, a gente tem os gases estufas, principalmente o CO2 e o metano. Esses gases, eles são extremamente relevantes quando a gente fala de efeito estufa. Então toda vez que eu lembro de efeito estufa, lembre de metano e lembre de CO2, ou gás carbônico. Tem uma relação íntima para que esse fenômeno possa ocorrer. Então o nosso planeta, gente, 70% desse calor, dessa forma de energia térmica que vem lá do Sol, de hélio, 70% é retido pelo nosso planeta, na superfície, nos mares, para poder justamente manter essa temperatura ideal para a vida. 30% volta para o espaço. Abre de novo aí, produção, essa imagem. Observe aqui o exemplo que está no seu lado esquerdo, mostrando aí uma estufa, né, onde está mantendo a temperatura ideal para manter esses vegetais vivos. É mais ou menos essa a ideia, é mais ou menos esse plano. Você vai ter ondas, né, de infravermelha, a gente vai ter ondas longas, ondas curtas. Tudo isso, gente, se transforma em outro tipo de energia, que é a energia térmica, que é importantíssimo para essa manutenção. Já nesse outro gráfico aqui à direita, você já percebe aqui um esquema bem tranquilo. Ó. A luz ali, ó, chegando ao nosso planeta, 70% dela sendo absorvido pela superfície do nosso planeta, boa parte dela, 70% é retido, então vai manter esse ambiente quentinho e propício a garantir a vida. Produção, vamos para o nosso próximo slide. E aí, vê que coisa interessante. Agora vai entrar em uma seara que é de importância gigantesca. Tem a ver com questões geopolíticas, tem a ver com questões ambientais, tem a ver com questões sociais, que é o famoso aquecimento global. Porque muita gente pensa, viu, produção? E isso é bom a gente ressaltar. E aí eu peço atenção a vocês para não esquecer disso. Tenho aqui meu amigo Júnior, tenho aqui meu amigo Fernando, tenho aqui minha amiga Marta como testemunho, isso que eu vou dizer. Eu já venho reiterando isso em outras aulas. Efeito estufa e aquecimento global não são as mesmas coisas. Estão dentro do mesmo universo de entendimento? Sim, mas são coisas diferentes. O efeito estufa ele é natural e ele é importante para a vida na Terra. O efeito estufa ele é algo, o efeito estufa ele é algo bom. Já quando eu otimizo esse efeito estufa, e muito associado aos chamados combustíveis fósseis, que são justamente esses gases que deveriam estar lá presos,
geologicamente presos, ou seja, são gases que a gente chama de... que tem uma relação geogênese. A gente percebe claramente que ele vai otimizar, ele vai maximizar, ele vai turbinar esse efeito estufa, causando esse fenômeno que não é bom para o nosso planeta, que é o aquecimento global. Agora vamos entender por que isso não é bom para o nosso planeta, pequeno bambino e pequena bambina. Tio Aprígio quer chamar a atenção de vocês, por favor, preste atenção, tio Aprígio. O professor é um cara, gente, extremamente carente. Então, por favor, gente, eu estou quase sentado no banquinho da praça, como diria Bruno e Marrone. Vamos embora para a gente entender um pouquinho aqui. Então aqui eu tenho, ó, processo de desertificação, aumento de alguns fenômenos climáticos como furacões, aumento do nível do mar, principalmente em cidades que estão abaixo desse nível do mar. Então a chance de ter o quê? Enchentes, a chance de ter áreas que vão ter comprometimento do seu ambiente natural, sem falar do próprio aquecimento do nosso planeta. Nosso planeta está ficando mais quente. Volta para mim aqui, produção. Só para vocês terem ideia, gente, 2016 e 2020 é considerado os anos mais quentes que já houve no planeta Terra. É o chamado piroceno. Isso tudo indica que 2021 possa ainda ser mais quente do que esses 2 anos que eu usei como referência. Então, fica também a dica, se você estiver curioso, quiser saber um pouquinho mais sobre essa questão do piroceno, dá uma pesquisada. Lembre-se, seja alguém que seja inquietante, investigador. Por favor, produção, vamos para o nosso próximo slide. E aí, ó, só para vocês terem uma ideia, isso aqui são 2 gráficos que mostram um levantamento que foi feito em 1888, lá no finalzinho justamente do século XIX, e outro aqui, levantamento feito já também aqui no finalzinho do século XX, em 1980. 100 anos foi feito esse levantamento, né, foi feito esse mapeamento, e você percebe nitidamente, no mapa de cima você vê como eram essas ondas de calores, né, como o efeito estufa era e como o aquecimento global foi impactando ambientalmente essa geografia, isso que salta aos nossos olhos. Quando eu faço a comparação desses 2 mapas, você vê nitidamente como o aquecimento global está sendo cada vez mais otimizado, cada vez maximizado pelas ações do homem, pelas ações antrópicas, pelas ações da humanidade. Então, se liga nisso, gente. Por favor, produção, o nosso próximo slide, porque a gente não pode perder tempo. E aí, não poder deixar de falar disso aqui, gente. O famoso camada de ozônio. A camada de ozônio tem uma importância gigantesca, gente, para a vida. Eu vou chamar aqui a atenção de vocês para a gente tentar metabolizar essa informação. Imagine que você está num dia muito ensolarado e você não usasse protetor solar. Com certeza você iria ter queimaduras, em alguns casos, dependendo da cor da tua pele, uma queimadura que poderia até ser a nível de segundo ou mais. Então veja a importância dessa camada de ozônio. É como se fosse um protetor, entre aspas, é uma linguagem metafórica, um protetor solar do nosso planeta. Um protetor solar para a vida do nosso planeta. Essa comparação acho que é a mais pertinente, a mais perfeita para a gente entender isso. Sem essa proteção, isso iria comprometer, gente, a vida da Terra como a gente conhece. Por quê? Porque esses raios ultravioletas, que são raios que dentro do comprimento de onda a gente não é visível, mas eles são extremamente prejudiciais para a saúde se ele, por exemplo, atinge organismos vivos. Então a camada de ozônio tem essa função de proteger. E a gente está vendo que também pela ação do homem essa camada está sendo destruída. A gente vai falar já sobre os CFCs, os clorofluorcarbono. Guarda esse nome. Clorofluorcarbono. E aí, gente, eu queria chamar a atenção de vocês dessa imagem. Em torno, gente, a gente teria basicamente 3 tipos de raios UVA. De UVB. A gente teria o raio UVA, UVB e UVC. Então, os raios ultravioletas eles são divididos nesses 3 momentos. UVA, UVB e UVC. O nosso planeta, a nossa chamada camada de ozônio, a ozonosfera, ela consegue reter do chamado UVA apenas 5%. 95% incide direto no nosso planeta, atingindo os organismos vivos. Já quando eu falo já dos raios UVB, 95% é absorvido pela nossa atmosfera. 5% apenas é que vai atingir o nosso planeta e, consequentemente, os organismos vivos. Agora, quando eu falo dos raios UVC, aí sim, a nossa camada de ozônio ela consegue absorver nada mais, nada menos do que o quê? 100%. Vê que coisa mais fofinha, que coisa mais cuti-cuti. Não tem como a gente não falar sobre isso. Então, veja a importância da camada de ozônio para a gente ter uma qualidade de vida. Esse protetor solar
feito pelo nosso planeta, ou melhor, esse protetor solar que protege o nosso planeta. Produção, nosso próximo slide. E aí vamos tentar entender como é que é formado o ozônio. O ozônio, gente, ele é formado a partir justamente da molécula de oxigênio. Então, essa molécula de oxigênio, ela sofre uma influência justamente de descargas elétricas, elas vão formar átomos de oxigênio, esses átomos de oxigênio vão se agregar a outras moléculas de oxigênio, formando a molécula de ozônio, que ela tem justamente 3 átomos de oxigênio. E queria lembrar para vocês, gente, que até a camada de ozônio, ela está topograficamente localizada no lugar ideal. Porque se a gente tivesse essa camada de ozônio em um local que não é ideal para a vida, por que eu digo isso? Não seria ideal para a vida, para a gente poder entender. O ozônio, gente, ele é tóxico. Então, aonde ele está fazendo o papel dele perfeito. Tanto é que se a gente tivesse ozônio na nossa troposfera, de uma forma muito diferente do que a gente teria hoje, aumentaria o efeito estufa e também causaria problemas para a nossa saúde. Produção, vamos para o nosso próximo slide. E aí, chegou aquele momento fofo, né? Produção, volta aqui para mim, para que esses alunos do 7º ano entendam uma coisa. Eu já venho reiterando e pedindo, gente, por favor, vamos fazer uma campanha. Tem que ter uma musiquinha para esse momento, você precisa saber. Um dia eu vou ganhar da produção por cansaço. Então, você precisa saber. Por favor, produção, vamos para o nosso próximo slide. Então, você precisa saber aquilo que eu tinha falado anteriormente, gente. O chamado CFC, os clorofluorcarbono. Esses agentes químicos, essas moléculas químicas, gente, elas destroem as chamadas moléculas de ozônio. Elas destroem a camada de ozônio. E por que ela faz isso? O cloro, gente, ele tem uma afinidade gigantesca com a molécula do ozônio, fazendo com que elas se separem, fazendo com que essa molécula deixe de ser molécula de ozônio para se transformar novamente em molécula de oxigênio. Talvez você possa estar dizendo assim, poxa, Prisco, que coisa boa, a gente vai ter mais oferta de oxigênio. Gente, naturalmente, só para que vocês entendam, dentro do ambiente natural, a própria molécula desse ozônio, ele está sendo destruído, mas é de uma forma que é natural, é saudável, porque o planeta ele tem condição normal, química, física, de se recuperar. Só que pela ação humana, pela nossa intervenção, que ela é deletérica, que ela é preocupante no sentido ambiental, onde a gente está produzindo muito poluente, e o uso desse CFC lá em ar-condicionados, em aerosóis e outros produtos, faz com que, infelizmente, isso seja prejudicial, destruindo a camada de ozônio. Por quê? Porque não há tempo do planeta se recuperar, não há tempo dessa camada de ozônio ser recuperada de forma natural. Então, por essa razão. E aqui eu falo o uso do chamado HFC, ou os chamados hidrofluorbutano, ou isobutano. Eles são menos agressivos no que diz respeito à destruição da camada de ozônio? Sim. Por quê? Porque eles não têm relação direta quando se fala em destruir a chamada camada de ozônio, mas elas otimizam o problema do efeito estufa. E elas têm sim implicações que a longo prazo vão prejudicar a humanidade. Então, a gente tem que, de certa forma, ter a consciência de procurar outras alternativas, porque é sempre importante eu chamar a atenção de vocês que a gente tem que ser alguém que, dentro do saber, temos que ter senso crítico e senso reflexivo para entender que algo que é bom em algum momento também pode prejudicar. Então, fica a dica essa informação. Por favor, produção, para a gente não perder tempo, vamos para o nosso próximo slide. Vou falar aqui, gente, então, agora do Tratado de Montreal, ou chamado Protocolo de Montreal, tá? Como já a própria imagem aí mostra, foi um evento importantíssimo no quesito ações ambientais de impacto relevante para o nosso planeta. Por quê? Porque ela tinha uma proposta justamente de criar metas ambiciosas para eliminar e até mesmo banir mesmo de forma clara o uso dos CFCs. E aqui, como diz aqui no texto, o Protocolo de Montreal estabeleceu metas de eliminação para todas as partes, respeitando o princípio das responsabilidades comuns, porém, né, diferenciadas. Desta forma, em 1990 foi instituído o Fundo Multilateral para a Implementação do Protocolo de Montreal, que é o chamado FML, para promover assistências técnicas e financeiras aos países em desenvolvimento com recursos provenientes dos países desenvolvidos. Volta aqui para mim, para você entender. Então, o que aconteceu? Os países ricos, os países desenvolvidos,
viram a necessidade urgente de diminuir as emissões e a liberação desses tipos de gases que são nocivos para a nossa camada de ozônio. Mas isso eles fizeram de que forma? Já que eles eram um país desenvolvido, eles criaram uma espécie de fundo. Esse fundo iria amparar tecnologicamente, cientificamente, os países em desenvolvimento, os países emergentes. Porque tinha que ter essa compensação, tinha que ter essa relação virtuosa de cuidar também do outro. Veja a importância desse momento. Então, se você quiser saber um pouquinho mais sobre esse assunto, pesquisa. Tem muita coisa boa sobre esse protocolo de Montreal. Vamos para o próximo slide, produção, por favor. E aí, só para vocês entenderem como é que ocorre o processo de destruição dessa camada de ozônio, dessa camada de ozônio a partir dos chamados CF6 ou clorofluorcarbono. Vocês estão vendo aqui, ó, logo aqui no começo à esquerda, vocês veem aí os chamados CF6. E ali, ó, você tem a presença de raios ultravioletas. Esses raios ultravioletas, eles vão fazer com que esse cloro se desloque, se desligue, como você está vendo aqui, ó, átomo livre de cloro. Esse átomo livre de cloro se associa ao ozônio, essa molécula de ozônio. E ao ocorrer isso, veja o que vai acontecer. Ela vai separar, vai tirar um dos átomos de oxigênio, fazendo com que vai ter aqui justamente o monóxido de cloro e vai ter o chamada molécula de oxigênio. E aí, depois ele se separa novamente, fica de forma livre para pegar outro ozônio e lá, ó. Isso só para vocês terem ideia, gente, uma única molécula, guarda essa informação. Um único átomo de cloro, ele consegue se agregar e destruir em torno de 5 vezes 10 elevado à oitava. É uma quantidade assustadora. Então você percebe como é impactante, ambientalmente falando, esse problema do uso dos CF6. Então, fica essa dica para vocês. Presta atenção, tem muitos produtos que já vem dizendo no rótulo deles, aerosóis, tudo isso, que diz lá, ó, claramente, não tem CF6. Faça um teste, faz essa olhadinha, por curiosidade, vocês vão ver que vai, com certeza, gerar um ambiente muito favorável para o nosso aprender, tá? Por favor, produção, nosso próximo slide. E aqui, ó, um pequeno resumo, onde a gente tem aqui, ó, para vocês entenderem, mais uma vez falando aqui da camada de ozônio, ela está mais ou menos a 35 quilômetros, né, com relação à nossa superfície. É interessante a gente observar como ela tem essa relação importante para manter o calor ideal. Queria reforçar mais uma vez, camada de ozônio e efeito estufa não são a mesma coisa, estão dentro do mesmo universo. É você entender que o efeito estufa ele é bom. Quando eu falo de aquecimento global, já é algo ruim. O aquecimento global é essa otimização, essa maximização que ocorreu do efeito estufa, principalmente para os gases estufas, CO2 e metano, tá certo? Guarda essa informação. Já quando eu falo aqui da camada de ozônio, ó, ela está protegendo, é como se fosse um protetor solar do nosso planeta. Porque os raios ultravioletas eles são extremamente perigosos, gente. Só para vocês terem ideia, eles podem causar o que a gente chama de câncer de pele, os teratomas, tá? Eles fazem alteração do nosso material genético. Então, é muito nocivo para a vida que a gente conhece no nosso planeta. Então, fica a dica e não esquece disso, gente. Gere a inquietação em você. Seja alguém curioso, alguém que esteja disposto a aprender e aprender sempre. Tá certo? Por favor, produção, o nosso próximo slide, que é as nossas referências bibliográficas. Veja como está aí muito bem colocado para vocês. Vamos para o nosso último slide. E aí, o tio Apris vai fazer aqui um convite a você. De forma clara, não abra mão do teu saber. Porque todo esse gasto de energia, gente, ele tem uma importância ímpar, singular, que é você. Se tem alguém que é importante em toda essa movimentação aqui, que a gente precisa materializar, é justamente você. Para que você seja alguém que mude o mundo para muito melhor. E queria aqui deixar já registrado que nós não viemos aqui para construir muros, mas sim para construir pontes. Um cheiro enorme em todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.